A última cena do penúltimo episódio da 7ª temporada de The 100 deixou a todos muito chocados e grande parte dos fãs revoltados. Então, no vídeo de hoje, nós vamos, além de comentar o episódio, falar um pouco sobre a polêmica por trás dos bastidores. Olá, olá, olá! Eu sou Natália Sanches e este é o canal TV de Tubo, o canal que fala sobre filmes e séries com comentários de fãs para fãs. Minha gente, estamos na reta final de The 100, já carregamos 99% da série e falta aquele 1%, que eu não sei se eu tenho esperança ou o que eu estou sentindo a respeito, ainda não formei minha opinião sobre isso. Foram 7 anos de muitas emoções. Nós sofremos juntos, nós vibramos juntos com essas personagens tão incríveis, tão humanas e tão parecidas conosco. E também não posso deixar de citar o elenco maravilhoso que abrilhantou essa série. Então agora chega de nostalgia e vamos ao que interessa. Hoje eu farei diferente. Nós vamos dividir esse vídeo em 3 partes para facilitar. Então, na primeira parte, nós vamos comentar os principais acontecimentos. Na segunda parte, eu vou explicar um pouquinho sobre a polêmica nos bastidores envolvendo a última cena. E na terceira parte, eu vou comentar sobre a promo estendida e o que eu gostaria que tivesse de respostas. Sim, no passado, porque nós vamos ter apenas 40 minutos para muitas pontas soltas e perguntas que eu acredito que vão ficar perdidas mesmo. Como esperado, e até que enfim isso aconteceu, a Clarke ela se demonstrou no seu limite emocional, ela tá simplesmente esgotada emocionalmente. Mais do que esperado, depois de 7 anos, com tantas coisas aí acontecendo e ela sempre segurando pra si mesma. Desesperada para encontrar a Mad, ela lembra que ela pegou aquelas cápsulas que o Bill Calloway entregou ao Shade Reda e ela então decide tomar para ir diretamente para Bardo. A Octavia se oferece para ir junto com ela, elas ingerem a cápsula, mas nada acontece. É aí que o desespero sobe mais ainda. Ela vai lá nos escombros depois daquela bomba, né, que explodiu no bunker, tenta tirar as pedras, movimentar, mas ela não consegue. É aí que o Jordan tem a brilhante ideia de comentar novamente sobre o teste. E ela com certeza ficou mais enfurecida ainda. Ela sai e a Gaia vai atrás dela para confortá-la e consolá-la. Então acontece um diálogo muito bonito e interessante entre as duas. Hoje a Gaia fala que a Mad não está fazendo nada mais, nada menos do que seguir o exemplo da própria Clarke. E a Clarke sempre fez isso a vida inteira, se sacrificou para salvar os seus amigos e seus familiares, e que a Mad simplesmente seguiu o seu exemplo. Então a Clarke acaba tendo uma reflexão que ela também fez isso com a mãe dela e que ela não queria ter feito isso, não foi de propósito, mas ela sempre teve na liderança e teve que tomar decisões difíceis. Ela fala também que todas as pessoas que ela já amou morreram e que se ela perder a Mad, ela não vai ter mais nada, ela não vai ser mais ninguém. Então isso demonstra de fato que ela já está no seu limite, já está esgotada emocionalmente. Após todos esses diálogos, né, entre a Clarke e a Gaia, a pílula funciona e ela acaba desaparecendo. Então Octavia, consequentemente, desaparece na sequência. Quando elas chegam em Bardo, elas são surpreendidas por todos os discípulos e são presas. E aí na cela tem uma conversa também entre a Clarke e a Octavia que foi muito bonita, onde a Octavia fala que, mais uma vez, ela entende tudo que ela está fazendo pela Mad, que é assim que ela se sente sobre a Hope, e que era assim que o Bellamy se sentia a respeito dela, e que é assim que ela vai lembrar dele para sempre. No outro núcleo, onde está o Murphy, a Raven, o Jackson e a Emory ficou gravemente ferida depois da explosão. E os 3, o Murphy, a Raven e o Jackson, estão fazendo de tudo para salvá-la. Então o Jackson fala para eles que não tem como ele operar a Emory ali, que eles precisam levá-las de volta para Sanctum e eles vão atrás da pedra. Quando eles chegam lá na sala de recriação para tentar encontrar a pedra, para nossa surpresa, a marcação de onde estava a pedra era o símbolo Azgeda. Sim, minha gente, o símbolo Azgeda. Então nós temos aí uma pista de que provavelmente o fundador do clã Azgeda é o Rizzi. E com toda essa preocupação de levar a Emory para Sanctum, encontrar a pedra e quebra no chão, a Emory ela começa a achar que ela vai morrer.
e também acontece um dos diálogos mais bonitos que já teve nessa série entre a Emori e a Raven, onde a Emori fala que os anos que eles viveram lá na Arca foram os mais felizes da vida dela, porque ela simplesmente se sentiu amada, se sentiu importante e que ela ama a Raven, mas que ela quer que a Raven tome a decisão difícil e escolha salvar todo mundo em vez de se preocupar em salvar a vida dela, porque ela sabe que o Murphy não conseguiria fazer isso. É então que a Raven fala que não vai perder mais ninguém, não vai tomar mais nenhuma decisão dessa difícil, que ela vai se concentrar agora em salvar a Emori e depois ela se concentra em salvar todo mundo. Também não poderia deixar de citar o diálogo entre o Murphy e a Emori, ele tentando acalmar ela naquele desespero todo, lembrando da fase boa deles no castelo. E ela fala que gostava muito porque ela se sentia importante, mesmo sabendo que ele não gostava de viver naquele lugar e de se passar por um Prime. E ele fala pra ela que ela não foi só importante ali, que ela sempre foi importante pra ele. Então foi um momento muito fofinho, muito bonitinho dos dois. Finalmente eles encontram a pedra e quando eles encontram, a Emori sofre uma parada cardíaca. Então Jackson corre para socorrê-la, a Raven corre para colocar os códigos e abrir a ponte e eles conseguem ir para Sanctum. Vão para Sanctum com o Jackson fazendo a massagem cardíaca, então a gente não sabe o que esperar desse desfecho da Emori. Já em Bardo, nós começamos a desenrolar todo aquele conflito entre a Mad e o Bill após a sua chegada. Ele leva ela até a sala do MCAP e chama o Levitt para acessar suas memórias. A princípio, eles começam a ir com calma, com um jeitinho, até que a Mad começa a desafiar algumas ideias do Bill. Então ela joga na cara dele que não é uma guerra, que é um teste sim, e que ele só pensa que é uma guerra porque ele quer uma guerra. E que ela só tá ali porque ela quer salvar os amigos e os familiares dela. A gente percebe que ele segura um pouco para não dar aquela resposta, engole a seco e começa a tentar justificar de outras maneiras. Então que o Levitt mostra aquela foto, aquele desenho que a Mad fez sobre a Kali e fala para pensar naquele desenho para ele tentar acessar a memória. Então ele descobre que não está no lugar normal do cérebro dela, que isso está muito mais profundo, porque não é uma memória dela, e que para isso eles teriam que aumentar muito a frequência do MCAP, isso seria muito perigoso para a Mad. O Bill fala para ele dar sequência mesmo assim, que por isso que ele escolheu ele. Então a gente percebe que começa a bater aquela crise de consciência no Levitt, né? Até onde você chega para atingir o seu objetivo? Será que vale a pena mesmo atingir esse objetivo às custas de torturar uma criança e de colocar em risco a vida de uma criança? Será que isso vale a pena? Com o início do acesso às memórias ali, a gente percebe a obsessão também do Bill pela Kali, né? Quando aparece o rosto dela, aí ele fica enlouquecido, fala que quer ver a filha dele de novo, que o Levitt tem que voltar, a Mad começa a se desesperar, ela já tá sofrendo com essa tortura da máquina, né? E ele continua querendo dar sequência. Então, quando o Levi aumenta muito mais a frequência, a Mad tem um vislumbre de todas aquelas memórias, inclusive a da Becca e a vontade da Becca. Então ela descobre que a Becca não queria que esse código fosse parar nas mãos do Bill, porque ele não era a pessoa certa para fazer esse teste. É aí que começa todos os problemas. A Mad se recusa a continuar colaborando e o Bill fala que vai continuar mesmo assim. O Levitt fala que eles têm que tentar uma outra maneira, então o Bill vai lá e demite o Levitt dessa missão. E lembra no começo que eu falei que funcionou a cápsula, que a Clarke e a Octavia conseguiram ir para Bardo? Então, foi porque o Levi abriu a ponte para elas. Uma das melhores partes, se é que eu posso dizer que teve alguma parte boa nessa cena entre o Bill e a Meg, foi a Meg mandando o Bill se flutuar. Isso daí eu acho que foi o ponto alto do diálogo entre os dois. Com a ajuda do Levi, a Octavia e a Clarke conseguem escapar da cela, então eles têm que bolar um plano para conseguir resgatar a Mad. A ideia, a princípio, foi chamar o Sheidreda para ajudar, que ideia brilhante, né? Então elas fazem um acordo para ele causar uma distração para que eles pudessem acessar a sala. E a distração, gente, eu posso dizer que foi uma das melhores cenas de luta do Sheidreda. Como o JR está fazendo um trabalho excelente e maravilhoso. Sério, esse vilão tem sido o ponto alto da 7ª temporada. Ele arrasou, simplesmente acabou com todos os discípulos de Bardo e abriu caminho para que a Octavia, a Meg e o Levi conseguissem chegar na sala.
Mas chegando na sala não tem mais ninguém ali, não tem Bill, não tem discípulo, não tem nada, e a Meg está em estado vegetativo. Sim, minha gente, ela está em estado vegetativo. E aí que começa a cena mais triste desse episódio, que eu vou comentar nessa segunda parte, junto com a polêmica por trás dos bastidores. Quando a Clarke encontra a Meg em estado vegetativo, o Levitt fala que não tem uma maneira como recuperar, que ela consegue escutar a Clarke, que ela consegue escutar todo mundo, mas que o cérebro dela já não consegue controlar os movimentos voluntários do corpo e que isso não teria jeito. Então a Clarke tem aquela decisão de matar a Meg para acabar com o sofrimento dela. Pausa, né, pra gente dar aquela engolidinha no choro. E aí a Octavia fala que ela não vai deixar a Clarke fazer isso porque ela não quer que a Clarke conviva com isso o resto da vida e que ela mesma vá fazer. Então, ela aponta a arma pro peito da Meg, a Clarke conversa ali com ela e começa a cantar. Foi assim, até interessante que teve uma referência da primeira temporada, quando a Clarke canta para acalmar o Atom antes dele morrer. Ela canta a mesma música pra Meg. A Octavia vai lá, fala sua luta acabou, e quando ela vai atirar, o Levi fala para esperar, porque ele acessou lá todo o histórico, todo o registro, e que o Bill conseguiu o código. Então a prioridade seria impedir o Bill de acessar a última guerra, né, de inserir esse código na pedra e iniciar a guerra que ele pensa ser uma guerra. Então primeiro a gente tem que enaltecer a atuação da Elisa, né? Foi sensacional, de longe uma das melhores que ela já fez. Ela vem aí se destacando desde a 6ª temporada com uma atuação incrível, mas nessa cena ela surpreendeu todo mundo. Não só porque a cena foi muito impactante, né? Ela conseguiu trazer toda aquela emoção para os espectadores, mas pela história por trás, né? Pela história dos bastidores. Para quem não sabe, durante as gravações da 7ª temporada, a Elisa sofreu um aborto espontâneo. E isso foi antes do episódio de Na Cara, que inclusive era para ela ter dirigido ao invés da Lindsay Morgan. Mas como ela sofreu aborto, ela não dirigiu, continuou com as gravações mesmo assim. E mesmo com tudo isso, o Jason fez essa escolha. Não dá para imaginar como deve ter sido para ela interpretar perdendo uma filha na cena ali que ela tá perdendo a Meg, tendo acabado de perder de fato um filho de verdade, né? Isso daí acho que não entra na minha cabeça como deve ter sido difícil para ela reviver tudo aquilo e como deve ter sido um gatilho. Então eu acho que essa foi uma escolha sim muito questionável do Jason. Ele poderia ter pensado num outro desfecho para a personagem da Meg, ou numa outra cena, não sei. Ele poderia ter buscado uma outra solução, se aquela cena já tinha sido escrita, o que eu acredito que não tinha sido escrito. Mas não, mesmo assim, ele foi lá, insistiu e fez a Elisa, com tudo que ela já tinha passado, interpretar e reviver tudo aquilo. E o que eu quero dizer com isso é que o Jason poderia ter sido muito mais humano com a Elisa e ter respeitado esse momento da vida dela, né? Tendo poupado ela dessa escolha que ele fez pro penúltimo episódio. Mas não foi o que aconteceu. Então é isso, só queria dizer para termos mais sensibilidade com as pessoas e com o ser humano. Apesar dela ser uma atriz, ela também é um ser humano que tem emoções, que tem sentimentos. E eu acho que foi uma escolha bem questionável do Jason. Contudo, no entanto, porém, deixando um pouco de lado essa questão das emoções, né, e do choque que nos causou, foi uma cena muito parecida com a cena que teve entre o Bob e a Elisa na 6ª temporada, quando ela já tá praticamente morta ali, e mesmo assim ele tá lutando para que ela possa voltar à vida. E quem que tava na cena ao lado dele? Octavia, sim! Praticamente essa cena foi bem parecida, né? Octavia estava ali junto com a Clarke e ela tentando fazer de tudo para que a Meg sobrevivesse. Eu confesso que eu posso estar sendo trouxa, mas eu ainda tenho alguma esperança de que a Meg sobreviva, por alguns motivos e algumas pistas que foram deixadas. Primeiro, que se fosse pro Jason acabar com tudo ali, eu acho que não teria por que o Levitt interromper no último minuto antes da Octavia atirar na Meg. Né? Segundo, eles focaram muito na perspectiva da Meg,
e na cena final mostra uma lágrima saindo do olho dela. E terceiro, porque a Octavia também já ficou mais ou menos nesse estado, foi um estado bem parecido com o da Meg, e ela acabou se recuperando posteriormente. Então são esses fatos que estão me levando a ter esperança para que a Meg sobreviva. Vamos comentar agora um pouquinho sobre a promo estendida. Ela já começa com um diálogo entre a Clarke e a Meg, a Clarke falando que ela falhou com todo mundo, que ela falhou com a Meg. Isso está me deixando na dúvida se ela está se referindo ao teste ou se ela está se referindo a alguma outra coisa que possa acontecer nesse episódio. Eu acredito que ela devia estar se referindo ao teste mesmo, porque tem uma cena em que ela tá ali na luz branca e com um fundo meio roxo, meio esotérico, parecendo numa outra dimensão. Tem até uma referência no diálogo dela à segunda temporada, quando ela conta de Monte Weather, que ela sim puxou a alavanca, matou todo mundo, mas que ela fez isso por amor aos amigos e familiares dela. Temos a cena da Raven e da Nick. Sim, Raven e Nick juntas, indo lá no bunker salvar a Indra e quem tinha ficado ainda no bunker. Isso daí acho que promete muita coisa também. Temos também uma cena mostrando que o Jordan tem uma ideia para esse desfecho e um plano, e ele diz que esse plano deixaria o Monte orgulhoso. Também uma cena que indica talvez a morte da Emori, o Murphy meio desesperado, o exército, o Oncro em Bardo e Shead-Reda liderando a luta do exército Oncro, dizendo a famosa frase Just Drain, Just Down. Mostra também uma cena do Levitt gravemente ferido, que estava tentando fazer alguma coisa para ajudá-lo. A Echo vem ao encontro deles e indica que também ela possa ser gravemente ferida. Muita gente estava pedindo o retorno da Wanheda e da Blooderina. Toma aí, tivemos o retorno da Wanheda, mas não da Blooderina, da Skyripa. E aí finaliza com a Raven falando que eles são egoístas, que eles destruíram muita coisa, que eles fizeram muita coisa, mas que eles sobreviveram. Termina desse jeito a promo estendida. Eu confesso que eu gostei, eu não estava tão empolgada para o final, mas depois dessa promo eu fiquei um pouquinho mais empolgada, gostei dela. Mas já deu a entender que muitas das minhas perguntas que eu vou citar agora não vão ser respondidas, né? Embora a promo ela deu uma enganada. Vamos aos pontos que eu queria saber. O que o Murphy viu na sexta temporada com aquela suposta morte dele? Eu gostaria muito que o Jason tivesse respondido isso, mas já vi que isso daí está fora de cogitação. Também queria ver o que a Becca viu quando ela foi para outra dimensão, quando ela entrou na luz branca. Isso daí é uma curiosidade que eu tenho que... Vamos lá, o Jason poderia responder pra gente, né? Só mostrar uma ceninha ali rapidinho do que ela viu pra gente ter uma ideia, né, daquele desespero todo dela. Quem criou as pedras e por que criou essas pedras? Lá no começo da sétima temporada, o Gabriel ele fala de relance que provavelmente o povo que criou essas pedras estava em busca de um novo lar. Eu já duvido um pouco do que ele falou, mas não sei se a gente vai ter uma explicação para isso. Gostaria que tivesse também. Gostaria de saber o que aconteceu no teste dos bardoanos, por que eles foram extintos, por que eles não passaram, e por que também eles passaram esse tempo todo se dedicando a estudar a pedra, estudar a ponte e decidiram fazer esse teste, né? Por fim, não menos importante, queria saber também qual que é a relação da inteligência artificial com a pedra, né? Porque foi a única pessoa que escutou o som e a falta de som dos símbolos da pedra foi a Becca que estava portando a inteligência artificial. Gostaria muito que o Jason nos explicasse o motivo, né? E aí, quais são as expectativas de vocês? Estão animados? Não estão animados para o último episódio? Já caiu a ficha de que semana que vem é o último episódio da série, que ela vai acabar e que não teremos mais The 100, The 100, The 100, os 100, os 100, os 100. Já pensaram nisso? E para quem ficou comigo até agora, já deixa o seu like para entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e trazer mais vídeos desse jeito. Vou deixar também na descrição o link dos livros para quem quiser adquirir a obra da Cass Morgan. Lembrem-se de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e até a próxima. Tchau!